Jandrei foi escolhido por Zubeldia para preencher no São Paulo a vaga deixada por Rafael, convocado para defender a seleção brasileira na Copa América, mas pelo menos por enquanto o desempenho não tem sido aquilo que todos esperavam. Até agora, Jandrei foi titular em 4 partidas no Brasileirão, contra Internacional, Corinthians, Cuiabá e Vasco. Nesses jogos, o goleiro foi vazado 7 vezes, mais que Rafael, mesmo com o companheiro entrando em campo mais vezes na competição. Enquanto Jandrei soma 7 gols sofridos em apenas 4 jogos, Rafael foi vazado 6 vezes em 7 partidas. É claro que tais números não dependem exclusivamente deles, mas também do sistema defensivo de São Paulo como um todo. Mas é inegável que a apresentação do titular da Meta São Paulina vinha fazendo a diferença. Em vários jogos, Rafael protagonizou algumas defesas difíceis que certamente fizeram a diferença no resultado final. O goleiro se acostumou a ser um dos protagonistas da equipe e a influenciar diretamente no resultado do jogo, algo que Jandrei até agora não tem conseguido entregar. Ainda não há uma confirmação sobre quando Rafael voltará ao São Paulo para reassumir a meta da equipe. Caso a seleção chegue à final da Copa América, o goleiro titular de São Paulo só volta ao clube após o dia 14 de julho. Enquanto isso, o São Paulo terá que seguir insistindo em Jandrei, que ainda não protagonizou nenhuma falha no gol da equipe, mas também não realizou nenhuma grande intervenção a ponto de evitar uma derrota ou empate. O meia Rodrigo Nestor sentiu dores na coxa esquerda e precisou ser substituído ainda no primeiro tempo do jogo do São Paulo contra o Vasco no último sábado em São Januário pelo Brasileirão. Recuperado de grave lesão no joelho e titular absoluto do São Paulo, Nestor deu lugar a Michel Araújo ao ser substituído. O meio-campista havia sido responsável pelo cruzamento no gol de São Paulo anotado por André Silva. Nestor passou em novembro do ano passado por uma cirurgia para corrigir uma lesão no menisco e no ligamento colateral medial do joelho esquerdo. Em março, ele chegou a ser inscrito no Paulistão, mas acabou sendo retirado da relação por orientação do médico responsável por sua operação. Agora 100% recuperado do problema no joelho, Nestor vem sendo titular do São Paulo sob o comando de Zubeldia. O São Paulo ainda não divulgou qualquer informação sobre as dores que tiraram o meio-campista do jogo. Luiz Gustavo acredita que faltou humildade ao São Paulo após a goleada sofrida contra o Vasco da Gama em São Januário por 4-1 pelo Brasileirão. Passada a partida, o volante foi bastante sincero ao falar com a imprensa e não escondeu sua insatisfação com a postura da equipe. Aprendo muito rápido na minha vida, graças a Deus. A gente viu a situação em que o Vasco estava, como eles estavam pressionados para esse jogo, e nós também. Nós tínhamos, entre aspas, uma grande possibilidade de conquistar uma vitória aqui, ficar mais tranquilo, mas falta algumas coisas que temos que corrigir, alguns princípios para a gente poder reagir para o próximo jogo, disse. No último sábado, o São Paulo abriu o marcador e teve chances para ampliar, mas acabou se acomodando com a magra vantagem construída e com isso acabou castigado pelo Vasco, sofrendo a virada ainda no primeiro tempo. Na etapa final, os donos da casa não repetiram os erros do adversário e trataram de buscar mais gols, conquistando um resultado para ficar na memória. Hoje foi uma grande lição para nós abrirmos os olhos na questão de humildade, botar os pezinhos no chão, saber que somos todos seres humanos e que temos que fazer por merecer a vitória. O Brasileirão é um campeonato difícil, todo mundo luta, todo mundo briga. Sem dúvidas, hoje fomos surpreendidos pela falta de alguns princípios que esquecemos e nos fez muito mal. Finalizou.